estéril. Ela não tinha capacidade de gerar. Mas mesmo sendo estéril, Raquel tem a vontade de ter um filho. Ela tem a vontade de gerar uma criança. Só a esterilidade, ela não consegue gerar. No capítulo de número 30, você vai observar Raquel chegando até o seu esposo Jacó e dizendo: Jacó, eu quero ter um filho. Só que observe uma coisa, porque no versículo de número 2, quando ela diz a Jacó que quer ter um filho, ela chega até a Jacó dizendo: dai-me um filho, senão eu morro. Só que Jacó, em um diálogo com Raquel, no versículo de número 2, do capítulo 30, você vai observar que Jacó vai dizer: estou eu no lugar de Deus? Quem te impediu de gerar? Não fui eu, Raquel. Foi o próprio Deus que impediu que nasça fruto do teu ventre. Então Raquel chega até Jacó. Nesse tempo era comum, se a mulher não pudesse gerar, ela conceder alguma de suas servas a coabitar com seu marido, para assim ter a oportunidade de ter um filho. Então é isso que Raquel vai fazer com Jacó. Jacó, eu quero pelo menos ter a oportunidade de ver uma criança nascer em meus braços. Eu quero ter pelo menos a oportunidade de uma criança nascer no meu colo. Então Raquel faz o seguinte: concede a Jacó uma de suas servas para coabitar. E nesse tempo é muito comum que o nascimento fosse dentro dos lares. A maioria dos nascimentos nesse tempo eram feitos por parteiras. Então, durante a trajetória de Raquel, ela vai ouvir diversas vezes a seguinte expressão: faz força que vai nascer, faz força que vai gerar. Só que ela diz e escuta: faz força que vai nascer, faz força que vai gerar. Só que nunca é ela que gera. Ela vê a felicidade no rosto de outros, mas no rosto dela nunca tem felicidade. Raquel está acostumada com o período dentro desse tempo de escutar: faz força que vai nascer, faz força que vai gerar. Só que nunca é ela que gera. Nunca a felicidade é ela que gerou. Ela está acostumada a ver muita gente com sorriso no rosto, mas ela nunca carrega sorriso no rosto. Ela está acostumada a ver muita gente cantando, mas nunca chega ao tempo Joyce dela cantar. Ela está acostumada a ver gente com muita alegria, mas nunca chega a alegria dela. Ela está acostumada a escutar: faz força que vai gerar. Só que nunca a felicidade é dela. Só que no capítulo de número 30, no versículo de número 22, tem algo que me impressiona. Porque o texto diz: e lembrou-se Deus de Raquel. Deus a ouviu e abriu a sua madre. Sabe o que é o capítulo 30, no versículo de número 22? É Deus olhando para Raquel e dizendo: Raquel, chegou o momento. Raquel, chegou a hora. Raquel, eu me apresentei a você para dizer: vai gerar, vai nascer, e é você que vai gerar. O capítulo de número 30, no versículo de número 22, é Deus interrompendo uma esterilidade para executar um
propósito dele. E quem sabe ainda nesse início de mensagem eu esteja pregando para alguém que esteja vivendo um tempo estéril. Você vê sorriso no rosto de muita gente, mas nunca chega a sua vez. Você observa felicidade no rosto de muita gente, mas nunca chega a sua felicidade. Quem sabe eu esteja pregando para alguém aqui que esteja vivenciando um tempo de esterilidade. Só que Deus me trouxe ainda nesse início de mensagem para gritar para alguém: vai nascer e é você que vai gerar. Eu sinto Deus ainda nesse início de mensagem interromper um tempo estéril na vida de alguém. E Ele me trouxe para dizer para alguém: vai acontecer todos os projetos que Deus tem na sua vida. Eu queria que você me ajudasse a pregar e olhasse para esse crente que está do teu lado e dissesse para ele: vai nascer e é você que vai gerar. Oh, glória a Deus! Diga para ele: vai nascer e é você que vai gerar. Eu quero ser profeta ainda nesse início de mensagem para dizer: vai acontecer todos os propósitos de Deus na sua vida. O capítulo de número 30 é isso. É Deus interrompendo um tempo estéril e estabelecendo um propósito dele. O capítulo de número 30, no versículo de número 22, é Deus dizendo para Raquel: Raquel, chega de ver sorriso no rosto de muita gente e você nunca sorriu. Raquel, chega de ver felicidade na casa de todo mundo e nunca chegar na sua. Raquel, não foi alguém que veio falar, foi eu mesmo que me apresentei diante de você para dizer: a felicidade está chegando para você agora. Se você conseguisse compreender isso aqui, era Deus dizendo para Raquel: Raquel, a sua casa eu estou mudando de nível. Quem sabe, crente, eu esteja pregando para alguém aqui que você vê sorriso no rosto de muita gente, na casa de muita gente, mas eu vim profetizar: está chegando o sorriso que é teu, está chegando felicidade é na sua casa. José nasce, e quando José nasce, José vai ser o 11º filho de Jacó, sendo o primeiro filho de Raquel. Só que José vem ser o filho da velhice de Jacó e da velhice de Raquel. Por causa disso, era comum que Raquel e José tivessem um nível de proximidade maior com José do que com seus outros irmãos. Então, quando José nasce, sendo o 11º filho, José tem um nível de intimidade maior com Jacó, que era seu pai, do que os seus outros irmãos. O pai olha para José e decide marcar José com uma túnica. Era comum nesse tempo que usasse túnica. Só que a túnica que vai ser dada para José é uma túnica diferente que o seu pai deu para os seus irmãos. A túnica dada para José era uma túnica de mangas talar. É uma túnica de mangas longas. Então, quando o pai decide dar uma túnica diferente para José, que ele deu para os seus irmãos, o pai está marcando José como alguém diferente. Só que José está sendo marcado como diferente no meio de muitos iguais. E quando ele é marcado como diferente no meio dos iguais, era comum que a guerra se levantasse. Porque uma coisa é quando você é igual a todo mundo. Outra coisa é Deus, no meio de muitos iguais, decidir te marcar como diferente. E o texto diz que por ser marcado
marcar como diferente, a guerra aumenta. E a guerra aumentou e José tem duas opções. Ou desiste da intimidade com o pai, porque a guerra que se levantou. Ou entende que a intimidade com o pai é muito maior e vale muito mais do que a guerra que se apresenta. Então José tem duas opções. Ou deixa de ser íntimo do pai por causa da guerra, ou entende que a intimidade com o pai vale muito mais do que a guerra que se levantou. Então José, ele tem essas duas opções. E quem sabe eu esteja pregando para alguém aqui nesse sábado que esteja vivenciando esse cenário. O pai decidiu te marcar como diferente, no meio de muitos iguais. Aí a guerra se levantou. E você tem duas opções nessa noite. Ou desiste da intimidade com o pai pela guerra que se levantou, ou entende que a intimidade com o pai é muito maior do que a guerra que se levanta. Só que eu vim dar uma estratégia para alguém que quem sabe esteja vivenciando esse período que a guerra se levanta. Só que eu vim dizer para alguém: muito melhor é a intimidade com o pai do que desistir da intimidade com o pai porque a guerra que se levantou. Eu vim dizer para alguém: preserve a intimidade com o pai, porque a intimidade com o pai é muito maior do que a guerra que se apresentou diante de você. Eu queria que você me ajudasse a pregar e olhasse para alguém que está do teu lado e dissesse para ele: maior é a intimidade do que a guerra. Diga para ele: maior é a intimidade do que a guerra. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite que vai preservar a intimidade com o pai, independente da guerra que se levante. Porque maior não é a guerra. Maior sempre será manter um nível de intimidade com o pai. Porque relevante na vida nunca foi a guerra cessar. Relevante na vida sempre será o quanto você vai crescer depois que a guerra passar. Relevante na vida não é o fim da faculdade. Relevante na vida é o diploma. Não. Relevante na vida não é o fim da guerra. Relevante na vida é o quanto você cresce depois que a guerra passa. Para muita gente, relevante é o fim da guerra. Só que eu vim profetizar na IUEP nessa noite que relevante não será o fim da guerra que você está vivendo. Relevante será o quanto você vai crescer depois que essa guerra passar. Quantos recebem essa palavra? Relevante nunca foi o fim da faculdade. Relevante sempre foi o diploma na mão. Eu me lembro que esses tempos eu estava conversando com um amigo que ele iria pregar pela primeira vez. Aí ele estava me dizendo, qual o seu nome? William. Ele estava me dizendo das guerras, dos conflitos que ele estava vivendo por estar diante da sua primeira oportunidade. Aí eu me lembro que eu disse, conversando para ele: não espere quem nunca fez nada para o reino vivenciar a mesma guerra de quem faz. Não espere quem nunca pregou vivenciar a guerra de quem prega. Não espere quem nunca
nunca liderou vivenciar a guerra de quem lidera. Não espere quem nunca pastoreou vivenciar a guerra de quem pastoreia. Não espere quem nunca tocou vivenciar a guerra de quem toca. Não espere quem nunca cantou vivenciar a guerra de quem canta. Mas só que eu disse para ele, relevante nunca será a guerra diminuir, porque a tendência é quanto maior for o nível, maior a guerra. Mas deixa eu te dizer uma verdade: toda grande guerra ela forja um grande guerreiro. Guerra pequena, às vezes os guerreiros são frágeis, mas quando a guerra aumentar, ela está forjando um guerreiro mais forte. Gente, isso aqui é para anotar, mas eu quero que você olhe para esse crente que está do teu lado e diga para ele, relevante. Não, diga para ele, diga relevante. Não vai ser o fim da guerra que você vive. Diga para ele, relevante vai ser o quanto você vai crescer depois que ela passar. Eu não sei se você acredita, mas há um tempo de crescimento se aproximando. Há um tempo de crescimento para a sua vida. Há um tempo de crescimento para o seu ministério. Há um tempo de crescimento para essa igreja. Eu não sei o tamanho da guerra que essa igreja estava vivenciando até o 21º aniversário. Eu sei que foram inúmeras, mas deixa eu te dizer, isso é relevante dizer que essa igreja está muito mais forte do que ela estava no 10º ano, porque a guerra aumentou e ela não parou. A guerra veio e ela continuou crescendo, crescendo, crescendo. Eu estou sentindo Deus trazendo um crescimento na vida de alguém aqui. Eu sinto que Deus marcou essa festa para dar crescimento na vida de algumas pessoas aqui. Eu sinto o crescimento de Deus se aproximar de algumas pessoas. Deus me trouxe para dizer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Relevante não é a guerra diminuir. Qual o seu nome? Nicolas. Nicolas, entre eu e você. Se você fizer um fundo aí. Não, pode continuar. Entre eu e você. Relevante, Nicolas, não é a guerra diminuir. A relevante é o quanto vamos crescer depois que a guerra passar. E o texto diz que José, ao invés de desistir da intimidade por causa da guerra, ele continua íntimo. E ele entende, mais vale a intimidade do que a guerra que se levanta. Só que aí o texto diz que José vai sonhar. Só de você ser diferente, a guerra já aumenta. Imagina você ser diferente e ser sonhador. A guerra aumenta ainda mais. Só que agora o texto diz, sendo básico, o sonho de José prefigurava a sua futura posição de liderança e poder. Ou seja, que ele iria governar acima dos seus irmãos e também acima do seu próprio pai. É aí que a guerra aumenta. Só que existem dois tipos de crescimento. Ter o desejo de crescer acima de pessoas pode soar como soberba. Escute isso aqui. Ter o desejo de crescer acima de pessoas, soberba. Se o meu desejo aqui nessa noite fosse pregar muito mais do que os senhores que estão na minha retaguarda, pura vaidade,
Porque ter o desejo de crescer acima de pessoas é soberba. Mas crescer no meio é honra. O verdadeiro crescimento, qual é o seu nome? Eliel, é isso? Eliel, eu prego você. Se você der glória, eu prego mais 5 minutos. Eliel, olha isso aqui. Ter o desejo de crescer acima de pessoas, pura vaidade e soberba. Mas agora, crescer no meio é honra. O que você veio pregar aqui nessa festa? Eu vim dizer para alguém: tem uma honra no meio. Para alguns é no meio da família. Eu vim dizer: fica no meio porque tem uma honra no meio. Para outros é no meio da empresa. Eu vim dizer: fica no meio porque tem uma honra no meio. Para outros aqui é no meio da faculdade. Eu vim dizer: fica no meio porque tem uma honra no meio. Para outros aqui é no meio da igreja. Eu vim dizer: fica no meio porque tem uma honra no meio. Olhe para esse crente, chacoalhe a mão dele e diga para ele: fica no meio porque tem uma honra no meio. Diga para ele: fica no meio porque tem uma honra no meio. Eu sinto Deus preparar uma mesa de honra para alguém aqui, e ele me trouxe para dizer: fica no meio porque tem uma honra no meio. Eu sinto um tempo de honra chegar para alguém. Ai, terra, eu sou um pouco pentecostal, pastor Mário, eu já estou com vontade de dar lugar. Mas olhe para esse crente e diga para ele: está chegando o tempo de honra. Diga para ele: está chegando o tempo de honra. Crescer acima de pessoas, soberba. Crescer no meio é honra. Então o verdadeiro crescimento não está acima de pessoas. O verdadeiro crescimento está no meio de pessoas. Esse é o verdadeiro crescimento. Então José sonha, mas só que ele decide manter a intimidade com o pai, independente da guerra que se levanta. Certa vez, os irmãos de José vão apacentar as ovelhas do campo. E sabe o que Jacó, seu pai, vai dizer? José, vem cá, vai até Siquém e traz notícia dos seus irmãos para mim. Parece até que o pai sabia, né, da guerra que se levantou. Mas ele diz: José, vem cá, vai atrás dos seus irmãos e traz notícia deles para mim. Aí José sai de Canaã porque o pai mandou. É o pai dando uma ordem. Então José não sai atrás dos seus irmãos porque ele quis. Ele sai atrás dos seus irmãos porque o pai mandou. Então ele sai debaixo de uma palavra. Debaixo de uma ele sai debaixo de uma palavra. José chega em Siquém. Quando ele chega em Siquém, José não encontra os seus irmãos. Ele encontra um varão. E a pergunta do varão para José é: o que você veio procurar aqui? Ele vai dizer: eu vim procurar meus irmãos que estavam no campo a apacentar as ovelhas. Aí sabe o que o varão vai dizer? Eu escutei eles mencionarem que eles estavam indo a caminho de Dotã. José pega, sai de Siquém, passa pelo vale de Hebron e vai chegar até Dotã. Quando ele chega em Dotã, olha como José vai ser recebido. Os seus irmãos vão olhar e vai dizer: lá vem aquele sonhador principal. Olha a expressão dos irmãos: vamos matá-lo. Vamos matá-lo. Só que José saiu debaixo de uma palavra, debaixo
Dotã tem um laço de morte preparado. Só que ele não viu o laço. Ele saiu debaixo da palavra do pai de Canaã. E o laço está preparado. Ele não viu o laço, mas viu o livramento. Sabe por quê? Porque quem anda debaixo de uma palavra, ele não vê o laço, mas ele vive e contempla o livramento. Você já viu aquela pessoa que 1 minuto antes dela chegar, a bala era para ela. 1 minuto depois, a bala foi para outro. Ela não viu o laço, mas viveu e contemplou o livramento. Você já viu aquela pessoa? Segundo antes, o acidente era com o carro dela. Segundos depois, o acidente foi com outro carro. Ela não viu o laço, mas viveu e contemplou o livramento. Porque quem anda debaixo de uma palavra, na maioria das vezes ele não vê o laço, mas ele vive e contempla o livramento. Eu me lembro que esses tempos eu estava colando o senhor mesmo, Pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo estava atravessando a pista e veio uma moto muito rápido. E se eu faço o mesmo caminho que ela me atingia, eu continuei meu caminho e ele continuou dele. Aí ele voltou, logo depois me parou e disse assim: é numa dessa que morre eu e morre você. Hoje que eu estou pregando por essa palavra, eu consigo entender que eu não vi o laço, mas vivi e contemplei o livramento. Porque quem anda debaixo de uma palavra, ele não vê o laço, mas ele vive e contempla o livramento. Eu prego para a gente aqui nessa noite que posso dizer uma verdade: aquele acidente era para o teu carro mesmo. Você não viu o laço, mas vive e contempla o livramento. Eu prego para a gente aqui que aquela bala era para você mesmo. Você não viu o laço, mas vive e contempla o livramento. Eu prego para a gente aqui que para muitos, nem nessa idade que você está, você teria chegado. Você não viu o laço, mas vive e contempla o livramento. Eu prego para alguém aqui que até as 18h45 desse culto, desse dia, esse não seria o teu endereço. Mas eu dou glória a Deus que você vestiu a roupa e veio para a IUEP nessa noite. Porque só quando você pisou na porta dessa igreja, Deus cortou o laço e te deu livramento. Eu queria que você pegasse na mão desse crente e dissesse para ele: o laço quebrou e nós escapamos. Diga para ele: o laço quebrou e nós escapamos. Eu quero ser profeta nessa noite, quero ser profeta bíblico. Eu queria que você levantasse uma de suas mãos, por favor. Eu vim como profeta aqui hoje para dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Só que recebe essa palavra, libere um grito de glória a Deus nessa noite. Eu sinto Deus dar livramento para alguém aqui. Eu não sei se você acredita, mas você está num ambiente espiritual.
dizer para alguém: continue andando debaixo da palavra. Nós estamos em um tempo em que pessoas andam debaixo de muitas outras coisas, menos debaixo da palavra. Só que eu vim profetizar para o grupo jovem da web: continua andando debaixo da palavra. Por andar debaixo de uma palavra, José não vê o laço, mas vive e contempla o livramento. No meio dos irmãos que desejam a morte, também tem Rubens, que vai dar um grito dizendo: não vamos matá-lo. Faz o quê? Aí ele olha e diz: tem uma cisterna ali, vamos jogar ele lá dentro. Cisterna é diferente de poço. Poço é um local onde tem uma fonte de água. E poço, mesmo que entulhe, às vezes, depois que tirar o entulho, continua a fonte. Cisterna é local de armazenamento de água, diferente de poço. Poço é local onde tem uma fonte. Cisterna é um local de armazenamento de água. Só que quando eles decidem jogar José na cisterna, eles não sabiam que eles estavam jogando uma fonte para baixo. Sabe por quê? Porque José é uma fonte. Não querendo antecipar minha mensagem, só que José vai chegar ao cargo de governador. Antes de José não tem nenhum, depois dele não tem nenhum. Fonte é algo que chega aonde ninguém chega, alcança onde ninguém alcança. Fonte é algo inesgotável. Quando eles jogam José para baixo, eles não sabiam que eles estavam jogando uma fonte em uma cisterna. Eles não sabiam que estavam jogando uma fonte para baixo. E fonte não tem medo de lugares baixos. Porque fonte começa embaixo, mas termina. Se você pegar, fonte não tem medo de lugares baixos. Porque fonte começa embaixo, mas termina em cima. Fonte começa embaixo, mas transborda. E desculpe a franqueza, mas eu tenho medo de gente que acha que fonte começa com o microfone na mão. A maioria das fontes começa embaixo, mas termina. Me desculpe o meu linguajar, pastor Mário, um pouco da roça, mas é meu jeito. Eu vim dizer que esse ambiente aqui hoje virou uma cisterna, aonde está reunindo muitas fontes. E eu só tenho uma notícia: que o lugar que reúne muitas fontes, ele transborda. Eu quero dizer nessa noite: vai transbordar, vai transbordar. Se você acredita que esse crente que está do teu lado é uma fonte, eu queria que você segurasse na mão dele, olhasse para ele e dissesse: é hoje que você transborda. Diga: é hoje que você transborda. É hoje que você transborda. Será que tem fonte aqui nesse grupo jovem? Será que tem fonte aqui do meu lado direito? Será que tem fonte aqui do meu lado esquerdo? Será que tem fonte aqui em cima? Fonte, fonte, fonte!
estão dando aí agora, o nível de água está subindo aqui agora. Eu não sei se você acredita, mas aqui em cima já passou dos tornozelos. Eu já estou mergulhado no rio, Tchê-Mahaia. Eu não sei se você percebe, mas se tem fonte aqui nessa noite, você transborda, você transborda. Fonte, 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 fonte. Glória a Deus. Eu sinto que as águas estão subindo aqui. Eu sinto que as águas estão subindo aqui. Oh, glória a Deus. Então eles estão jogando uma fonte para baixo. E fonte não tem medo dos lugares baixos. Porque fonte começa embaixo, mas termina em cima. Então eles falam, ao invés de matar, vamos vendê-lo. E naquele tempo, nas vinhas de Dotã, existia uma comitiva de midianitas que passavam vindo do Egito, ou melhor, que passavam indo ao Egito. E aquela comitiva de midianitas estavam levando algumas especiarias. Dentre elas, uma era bálsamo e a outra era mirra. O bálsamo cura, a mirra perfuma. Então eu quero acreditar que José vai ser vendido para chegar no Egito sarado e exalando. Porque uma coisa é você chegar no Egito machucado pelas feridas de Dotã. Outra coisa é você chegar no Egito sarado e exalando. Eu quero profetizar que, quem sabe alguém aqui entrou ferido nessa noite. Mas eu quero profetizar que você vai sair daqui sarado e exalando um bom perfume. Você recebe isso? Então José vai chegar no Egito sarado e exalando um bom perfume. Quando José chega no Egito, ele é recebido na casa de Potifar. E eles sabem que José é alguém diferente. Eu fecho a Bíblia, porque quando José chega na casa de Potifar, ele vai ser recebido como servo. Mas só que por onde José passa na casa de Potifar, o ambiente é diferente. Ele vai na cozinha, a cozinha é diferente. Ele vai no quarto, o quarto é diferente. Ele vai na sala, a sala é diferente. Então agora quem olha para a casa de Potifar entende. Esse menino hebreu que chegou aqui, ele carrega algo diferente. Porque por onde ele passa, o ambiente é diferente. Ele vai na cozinha, o ambiente é diferente. Ele vai na sala, o ambiente é diferente. Ele foi no quarto, o ambiente é diferente. Então a conversa no Egito agora sobre a casa de Potifar é, sabe uma coisa? A casa de Potifar está uma bênção. Chegou um varão hebreu lá, que por onde ele passa, o lugar é diferente. Então agora, quem olha para a casa de Potifar no Egito, não olha mais como a casa de Potifar, está enxergando como a casa da bênção. Porque quem pisou lá era alguém diferente. Só que agora que é o mistério. Porque no lugar que ele é uma bênção, vai ser o lugar que ele vai ser tentado. E é aqui que dói, mas trata. No lugar que ele é uma bênção, é o lugar que ele vai ser tentado. Só que a tentação tem um objetivo. É de enrolar José. Ela tem um objetivo. É
de embaraçar José, e no lugar que ele é uma bênção, ele deixar de ser uma bênção. Aí a mulher de Potifar se apresenta. Ela se apresenta, olha para o varão hebreu que é José, que está no Egito, e vai dizer: esse varão que está aí é alguém diferente. Esse varão que está aí é alguém diferente. Então ela chega e começa a ter um objetivo: eu preciso embaraçar José, para no lugar que ele é uma bênção, ele deixar de ser uma bênção. Eu já caminho para encerrar. Eu queria... Eliel, vem cá, me ajuda aqui. Porque no lugar que ele é uma bênção, vem cá. No lugar que ele é uma bênção, é o lugar que ele vai ser tentado. Então a mulher de Potifar agora vai ter um objetivo, Eliel. É isso, Eliel, né? Vai ter um objetivo. O objetivo dela é embaraçar José no lugar que ele é uma bênção. Você é tímido? Você é tímido, você? Então melhorou ainda mais. Porque olha só, a mulher de Potifar tem uma estratégia: eu preciso embaraçar José. Aí ela chega, observa José e diz: esse varão que veio aí, ele é diferente demais. Rapaz, ele tocando violão aqui, nunca vi ninguém igual a ele. Aí ela chega até ele e diz: José, deita-te comigo. Aí José tem uma resposta para ela. E qual é a resposta? No lugar que eu sou uma bênção, eu vou continuar sendo uma bênção. Mas só que ela não desiste na primeira tentativa, Eliel, porque ela sabe, José está vindo de uma festividade, e depois de uma festividade, todo mundo acha que vive a êxtase do que vivemos aqui. Então ela entende: eu não vou tentar na segunda, eu volto na terça. Só que quando ela volta na terça, Eliel, ela faz o mesmo convite: você é diferente. Mas você, já que você está no Egito, deita-te comigo. Aí José vai dar a mesma resposta, dizendo: no lugar que eu sou uma bênção, eu vou permanecer sendo uma bênção. Aí ela entende, e terça-feira não deu, mas eu acho que é porque é culto da palavra. Então agora eu não tento na terça, eu volto na quarta. Só que quando ela volta na quarta, a tentativa dela é a mesma: José, como você é diferente. Nunca vi ninguém carregar o perfume que você trouxe para cá. Você é diferente no meio dos iguais, José. Mas eu tenho um convite para você: deita-te comigo. Aí José olha para ela e diz: no lugar que eu sou uma bênção, eu vou permanecer sendo uma bênção. A mulher de Potifar estava acostumada com alguns hebreus que vêm de Canaã, pisa no Egito, esquece que é hebreu e acaba se tornando egípcio. Melhora, ela estava acostumada com algumas pessoas que são do céu, pisa na terra, esquece que é do céu e acaba se tornando terreno. Só que de repente ela encontrou com alguém que, ao invés de se embaraçar no Egito, olhou e disse: no lugar que eu sou uma bênção,